Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá! O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje nós vamos conversar sobre os 7 mitos que envolvem os concursos públicos. Eu quero saber em qual ou quais desses você também acreditava. Então fica comigo! Os concursos públicos, apesar de toda a transparência que rege o seu trâmite, são cercados por mitos. Isso acontece porque as pessoas ouvem ou leem alguma informação e repassam a mesma sem verificar a sua veracidade. Os mitos, eles se formam a partir de situações que eram realmente de uma determinada forma, mas que sofreram alterações e as pessoas não se atualizaram. Independentemente da origem, hoje eu quero desmistificar os concursos públicos para você. Vamos lá então? Não pode ter concurso em ano eleitoral. Esse é um dos mitos mais comuns que envolvem os concursos públicos. E olha que eu já vi gente grande do meio concurseiros experientes, professores, cometendo esse tipo de equívoco. Não existe nenhum impedimento à realização de concursos públicos, sejam eles municipais, estaduais, federais, em ano eleitoral. O que a Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições, veda é a nomeação de aprovados no período que vai dos 3 meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos. E isso só é válido para circunscrição do pleito, ou seja, se as eleições são municipais, como acontece esse ano, os concursos estaduais e federais, eles não são impactados. Além disso, não existe essa restrição para concursos realizados pelo Ministério Público, tribunais de conta, os órgãos da Presidência da República. Uma outra exceção é quando o concurso foi homologado antes do período de restrição, aqueles 3 meses antes das eleições até a posse dos eleitos. Nesse caso, as nomeações podem seguir normalmente. Quem tem restrição de crédito, ou seja, quem está com o nome inscrito em órgãos de proteção, como SPC e Serasa, não pode tomar posse em cargo público. Essa também é uma informação equivocada e bastante difundida no meio concurseiro. Ter restrição de crédito, na maioria das vezes, não impede a aprovação e a posse em concursos. Os únicos concursos que eu me lembro de apresentarem alguma exigência, ter o nome limpo, são concursos para bancos. E mesmo assim, essa informação ela precisa constar do edital do concurso. E o candidato ele não pode ser simplesmente excluído do processo seletivo. Caso esteja verificada a condição de inadimplência, o órgão ele precisa comunicar ao candidato e dar um prazo para que ele regularize a sua situação. Todo aprovado em concurso público possui estabilidade no cargo. Saiu um mito que eu também acreditava no começo da minha preparação para concursos. Aqui, nós vamos deixar de lado os termos da proposta de reforma administrativa que visa ainda restringir mais essa questão da estabilidade. Aqui o que eu quero conversar com vocês é sobre o que acontece atualmente. Porque mesmo antes dessa proposta administrativa, não são todos os aprovados em concursos públicos que são estáveis. Nós temos 2 categorias de funcionários públicos. Os servidores públicos, que são aqueles regidos por uma lei própria, o estatuto, sendo, portanto, submetidos ao regime estatutário e que gozam da estabilidade após o cumprimento do estágio probatório. E nós temos os empregados públicos, que são aqueles regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e que por isso são chamados de seletistas. Estes não possuem estabilidade. São exemplos de empregados públicos os funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Correios. A reforma administrativa
a crise econômica, o governo atual vão acabar com os concursos públicos. Aqui eu quis englobar todas as variações para o mesmo mito. Alguém ou alguma coisa vai acabar com os concursos públicos. Pessoal, os concursos, eles são disciplinados pela Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 37. E, portanto, a menos que a gente tenha uma reforma constitucional, é impossível promover o acesso a cargos públicos sem a realização de concursos, excetuando-se aqueles cargos de livre nomeação e exoneração, que são chamados cargos de confiança. E a máquina pública, ela não pode parar. Os servidores, eles se aposentam, morrem, passam em outros concursos, pedem exoneração, enfim, por mais que um governo ele seja contrário aos servidores públicos, ele não vai permanecer no poder para sempre. Além disso, é importante deixar muito claro que nós temos concursos nas 3 esferas diferentes, né? Federal, estadual, municipal. A gente tem ainda os concursos para o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, que não sofrem interferência do Poder Executivo. Basta ver que mesmo nesse momento de crise mundial que nós estamos vivendo, os concursos eles diminuíram muito, mas editais continuam sendo publicados. Então, não use isso como desculpa para não se preparar. Por mais que nós tenhamos momentos mais fracos, com poucos concursos, os concursos não vão acabar. E quando eles forem retomados, quem continuou firme na sua jornada rumo à aprovação, colherá os bons frutos. Há pessoas que passam em concursos públicos sem estudar nada. Gente, isso até poderia ser verdade há muitos anos, quando não se tinha essa concorrência gigantesca. Mas hoje em dia é praticamente impossível ser aprovado em um concurso sem muita dedicação e sem um estudo eficiente. A menos que você seja um grande gênio. Porque até mesmo pessoas que possuem nível superior precisam estudar muito se forem prestar um concurso para nível médio. E eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu estava estudando para a área fiscal já fazia uns 8 meses, mais ou menos, quando foi publicado o edital para técnico do INSS. A única disciplina diferente era Direito Previdenciário. E eu achei que esse concurso ia ser mole para mim. Eu parei de estudar as disciplinas específicas da área fiscal por um mês e eu me dediquei apenas ao Direito Previdenciário e as matérias que eram cobradas nesse certame. Resultado, eu fiz 54 pontos em 60. O ponto de corte para minha cidade foi 55. O primeiro lugar, a gente tinha só uma vaga, os outros foram aprovados em cadastro reserva, tirou 58 em 60. Então vejam que mesmo tendo ido muito bem na prova, não foi suficiente. E eu tenho nível superior e eu já estava estudando há um bom tempo para a área fiscal. Concurso público é tudo maracutaia. Eu ouvi muito isso quando eu comecei a estudar para concurso. Eu venho de uma família muito simples. Os meus pais não tinham nenhum ensino fundamental. Eu fui a primeira a cursar uma faculdade na minha casa, mesmo sendo a filha mais nova. Não tinha nenhum servidor público, nenhum político na minha família. Ou seja, se eu dependesse de indicação, eu com certeza estaria fora. Eu confesso que às vezes eu ficava mesmo pensando sobre isso. Só que isso, gente, não é verdade. Pode até ocorrer um ou outro caso isolado de fraude, mas eu garanto para você que é a minoria. O concurso público ainda é o meio mais democrático de acesso a excelentes cargos. E é um processo que depende exclusivamente de você, da sua dedicação, da sua garra, da sua persistência. Muito diferente de um processo seletivo que acontece na iniciativa privada. Concurso público é uma fila. Essa é uma analogia usada pelo William Douglas, que é uma pessoa que eu admiro muito nesse mundo de concursos e a quem eu devo muitas das minhas aprovações. Eu até entendo o que ele quis dizer quando ele usou essa comparação, só que ela não é verdade e ela pode levar as pessoas a cometerem um terrível equívoco, que é achar que quem está estudando há mais tempo vai ser aprovado primeiro.
Só que isso não é verdade, porque cada pessoa é única. Tem uma bagagem diferente, uma velocidade de aprendizagem diferente, um grau de dificuldade ou de facilidade para cada uma das matérias que serão cobradas no concurso. Cada pessoa tem uma disponibilidade de tempo para se dedicar aos estudos. Cada um vai escolher um material diferente. Ou seja, são muitas variáveis, todas elas vão impactar de alguma forma na sua aprovação. E isso sem contar o seu mindset, que para mim é uma das principais causas de sucesso ou fracasso nos concursos públicos e em qualquer outra área das nossas vidas. Nós podemos até comparar os concursos públicos com uma fila, no sentido de que quanto mais você estuda, mais perto você está de ser aprovado. Mas, desde que nós deixemos claro que alguns candidatos vão entrar na fila preferencial. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você acreditava em algum desses mitos. Eu espero que você tenha gostado. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Isso é muito importante para mim. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. Mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que ele merece ser visto por mais pessoas. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre a importância de você trabalhar a sua autoimagem para garantir a sua aprovação. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero na próxima sexta-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!